Olá pessoal, tudo bem? Vamos à unidade 4? Nessa unidade temática nós iremos estudar a ordem econômica internacional e alguns outros conceitos relacionados e pertinentes a essa questão. Para conversarmos sobre o conceito de ordem econômica internacional, eu gostaria de fazer a leitura de um pequeno parágrafo para vocês. A ordem econômica internacional busca reger, através de regras jurídicas específicas, as relações econômicas que ultrapassam os limites territoriais dos estados e que fomentam as transações internacionais impostas pelo capitalismo globalizado. Ou seja, a ordem econômica internacional vai ser justamente aquela que busca reger as relações entre os sujeitos, entre os atores da ordem internacional que estão dentro da sociedade internacional através de regras jurídicas específicas. Ela vai buscar reger as relações comerciais, as atividades econômicas que ultrapassam os limites territoriais do Estado e que vão para outros estados ou dentro dessa sociedade internacional. E o que seria a sociedade internacional? A sociedade internacional, ela surgiu, é um conceito utilizado e pertinente do direito internacional público. Basicamente, a sociedade internacional, ela surgiu com a finalidade de eliminar e dirimir conflitos entre os sujeitos de direito internacional. Mas vejam bem, a ordem econômica internacional possui regras jurídicas que regulam as relações entre os atores internacionais. E a sociedade internacional, ela possui todos esses atores, mas existem normas específicas para os sujeitos de direito internacional. Existe uma diferençazinha básica aí entre ator e sujeito. Eu vou falar daqui a pouco. Mas antes disso, a gente precisa entender o que seria então o direito econômico internacional. Então, a ordem econômica internacional, ela busca reger essas relações, né? Ela consiste nessa situação em que existem relações econômicas que ultrapassam os limites territoriais do Estado. Obviamente, nós precisamos de um direito econômico internacional específico para reger essas relações. E é justamente isso. O direito econômico internacional, ele tem por objetivo harmonizar e aprimorar essas relações jurídicas que ultrapassam os limites territoriais do Estado. É até redundante dizer, mas o direito econômico internacional, ele está diretamente ligado, ele é essencial para reger as relações que estão dentro dessa ordem econômica internacional. E esse ramo do direito, ele vai buscar constituir uma unidade jurídico-econômica capaz, né, de levar em consideração esses diversos ordenamentos jurídicos que podem ser utilizados para reger. Por exemplo, quando a gente tem uma relação entre uma empresa brasileira e uma empresa norte-americana e o contrato tem que ser executado, sei lá, na Argentina, é necessário que exista normas específicas para reger esse contrato, para reger essas relações. Imagina se acontece um conflito entre esses atores da sociedade internacional. Como é que a gente vai resolver? É através dessas normas específicas que nós iremos analisar e nós iremos buscar dirimir esses conflitos. E os impactos econômicos que, por exemplo, uma empresa norte-americana de tecnologia norte-americana que resolve entrar no mercado brasileiro, como nós iremos regular as questões trazidas e levantadas por essa empresa que busca entrar no mercado brasileiro? Existem convenções e tratados internacionais específicos para isso. Inclusive, na unidade temática, eu apresento para vocês diversos deles, que é o último item dessa unidade. Façam a leitura porque isso é muito importante para que vocês entendam o que eu estou falando aqui. Bem, então, feita essa consideração, eu preciso explicar para vocês que dentro da sociedade internacional nós temos os sujeitos e nós temos os atores. E para a ordem econômica são relevantes os atores. E os sujeitos, eles são relevantes para a sociedade internacional, para o direito internacional público. Professora, mas qual que é a diferença então? Você está falando aí que é diferente, mas qual que é? Basicamente é o seguinte, os atores incluem os sujeitos. O número de pessoas que estão dentre os atores é maior
do que aquelas que são sujeitos. Sujeitos de direito internacional são aqueles que podem criar normas e ou acionar cortes internacionais. Criar normas internacionais, por exemplo, ratificar tratados internacionais ou acionar cortes internacionais, como, por exemplo, a Corte Internacional de Justiça, ou o Tribunal Penal Internacional, ou a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Estes são sujeitos de direito internacional. Agora, atores de direito internacional, eles incluem esses sujeitos, mas também outros que não têm essa capacidade. Então, por exemplo, as empresas transnacionais e multinacionais, elas são atores que serão regulados pelo direito econômico internacional. Mas elas não têm a capacidade de firmar tratados internacionais como os sujeitos têm. Elas não têm a capacidade de acionar a Corte Internacional de Justiça, como os sujeitos de direito internacional possuem. Então, é importante que vocês entendam que existe essa diferença. Então, basicamente, quais são os sujeitos de direito internacional? Os Estados soberanos, as organizações internacionais e os indivíduos, certo? Os indivíduos, preciso fazer um parênteses aqui, eles não têm capacidade em nome próprio de criar tratados, de ratificar, assinar tratados em nome próprio, mas eles podem muito bem ser plenipotenciários ou representar um Estado soberano. No caso do Brasil, nós temos o presidente da República, que é o responsável por ratificar e assinar tratados internacionais nos termos do artigo 84 da Constituição. É a ele, como chefe de Estado, cabe a ele, como chefe de Estado, a responsabilidade de assinar e ratificar esses tratados internacionais. Então, a figura do presidente representando o Estado. Agora, o presidente, a pessoa presidente, não tem essa capacidade. Perfeito? Agora, os atores econômicos, que incluem as empresas transnacionais e as empresas multinacionais, elas podem atuar na ordem econômica e até mesmo na sociedade econômica, na sociedade internacional. Eles vão ser capazes de influenciar essa sociedade, mas eles não têm essa capacidade de criar as normas. As normas serão impostas a eles, mas eles vão influenciar no máximo politicamente e economicamente a sociedade internacional. Eu espero que tenha ficado clara essa diferenciação para vocês, porque ela é fundamental para que vocês possam entender o alcance e a abrangência da ordem econômica internacional. A ordem econômica internacional, ela é pertinente para as empresas, porque as empresas, elas são agentes econômicos, assim como os estados, assim como os indivíduos, assim como as organizações internacionais. Mas os sujeitos de direito internacional, eles têm um papel específico, eles possuem uma característica que as empresas transnacionais não possuem. Eles possuem personalidade jurídica de direito internacional, enquanto esses atores, que são as empresas especificamente, não possuem essa capacidade, elas não têm essa personalidade jurídica de direito internacional. Tudo bem? Então, a atuação dela é um pouco mais limitada na ordem internacional. Isso não significa que o direito não possa dirimir as relações jurídicas que, porventura, elas venham estabelecer. Bem, ficamos por aqui, então, na unidade 4. Vejo vocês na próxima unidade temática e eu espero que vocês tenham compreendido esses conceitos básicos. Até a próxima!